Vamos falar a verdade, ainda hoje é difícil não estranhar os Teletubbies. Sim, você deve se lembrar deles. São 4 seres alienígenas coloridos, com antenas na cabeça e telas de televisão na barriga, que falam um idioma todo particular e possuem estranhas relações de amizade com eletrodomésticos. Tudo começou em 1997, uma época em que não existia Peppa Pig, Galinha Pintadinha ou Baby Shark. E não foram poucos os adultos, claro, que questionavam a presença dos Teletubbies nas manhãs televisivas direcionadas ao público infantil. O que são? Por que se comportam desse jeito? Quais são suas reais intenções? E acima de tudo, o que teria inspirado a criação de criaturas tão bizarras? Será que a ideia dos Teletubbies seria o resultado de uma experiência psicológica secreta comandada por militares? É esse o mistério que vamos investigar neste Mitos do Pop. Teletubbies foi uma criação conjunta entre a produtora Ragdoll e o canal de TV britânico BBC. A ideia é que os protagonistas alienígenas vivessem livres e sem regras em um mundo psicodélico, iluminado por um sol com o rosto de um bebê risonho. Descrito assim, parece até um cenário de pesadelo, né? Mas funcionava muito bem na TV. E mais importante, conquistou em cheio o público-alvo, as crianças, pequenas demais para andar, falar ou estranhar qualquer coisa. Estrelado por Tinky Winky, Gypsy, Lala e Po, Teletubbies teve 365 episódios produzidos ao longo de 4 anos, de 1997 a 2001, e foi exibida em 120 países e traduzida para 45 idiomas. Por aqui, fez parte da programação das manhãs da Globo a partir de 99 e depois passou em vários outros canais. Recentemente, a série ganhou um reboot com mais de 100 episódios novos. Procura no YouTube que tem, mas já aviso, não tem a maravilhosa dublagem brasileira. É claro que todo esse sucesso não veio de graça. O programa gerava tantos fãs quanto inimigos, que não se conformavam com as possíveis mensagens subliminares escondidas por trás daquelas cenas tão coloridas, ensandecidas e sem sentido. As especulações dos críticos também eram bem criativas. Houve quem pensasse que a intenção maligna do programa fosse emburrecer as crianças por conta do exagero no linguajar nonsense, nas palavras inventadas, nas repetições e no comportamento infantilizado, além da falta de controle dos personagens sobre suas próprias vidas. Além disso, o Teletubbies também gerava questionamentos filosóficos. Para começar, será que as crianças tão pequenas deveriam assistir televisão? E olha que essa conversa já rolava na virada do século XXI em um mundo bem menos conectado e mais analógico do que de hoje. É claro que os produtores da série sempre negaram qualquer má intenção, alegando que a ideia era justamente ajudar as crianças a lidar de modo mais confortável com a tecnologia. Se eu fosse criança, eu morreria de medo dos Teletubbies. Quer dizer, eu ainda tenho medo hoje, né? Mas mais barulhenta foi toda a controvérsia em torno da figura do Tinky Winky. Vamos lá. Só porque ele é roxo, tem um triângulo no topo da cabeça e uma bolsa sempre pendurada no braço, o mais alto dos Teletubbies foi acusado de ser um ícone homossexual. Alguns líderes religiosos chegaram a propor boicotes a qualquer coisa relacionada às criaturas, só que isso não deu em nada. Foi um executivo de TV ligado ao programa quem definiu muito bem. Tinky Winky não é gay, não é hétero, ele é apenas um personagem de um programa infantil. Existem sim várias curiosidades interessantes, porque afinal, os Teletubbies são tão esquisitos que é impossível não querer saber mais. Por exemplo, você imaginava que eles são enormes e que o Tinky Winky tem mais de 2,5 metros de altura? É claro que os atores ficavam sentadinhos dentro da fantasia. E eu aposto que você não sabia que aqueles coelhinhos que apareciam nas cenas, na verdade eram uma raça de coelhões chamada Gigante de Flandres, que davam bastante trabalho para cuidar e morriam por qualquer coisa. Ah, e sabe aquele creminho gostoso que eles comem? É feito de purê de batatas e tinta acrílica. Não dava mesmo para comer. Outro segredo era a identidade do bebê que aparecia sorrindo no sol e só foi revelado em 2014, 17 anos depois que as cenas foram gravadas. No caso, era a jovem Jessica Smith, que tinha apenas 9 meses quando foi escolhida para dar a cara feliz ao sol que brilha sobre a Teletubbilândia. Certeza que essa hora eles vão colocar minha cara no sol, você quer ver?
Bom, tudo isso é muito light, mas tem uma lenda urbana relacionada aos Teletubbies que definitivamente consegue superar as estranhezas que a gente viu na televisão. Essa história envolve o homem que ajudou a criar os Teletubbies e que idealizou os 365 episódios da primeira leva, um certo britânico chamado Andrew Davenport. Ele era um desconhecido quando o programa começou a fazer sucesso, o que contribuiu para criar uma aura de mistério em torno de sua figura e dos seus personagens. Vale dizer também que quase não há registros dessa história na internet que não estejam em português, o que nos leva a presumir que tenha sido criada por algum brasileiro. Ah, o brasileiro, ele não desiste nunca, não é mesmo? A lenda conta que quando era adolescente, Andrew Davenport estudou em um colégio militar no interior da Inglaterra. E foi nessa época que ele teria sido submetido a um rigoroso plano de disciplina que consistia em fins de semana de isolamento em uma base militar. E foi em um desses retiros que ele teria retornado muito abalado e nunca mais foi o mesmo, tanto que precisou consultar um psiquiatra por um bom tempo. O que teria acontecido por lá? Bem, já adulto, anos após o estouro de Teletubbies, o Davenport teria exagerado na bebida durante uma festa com a equipe do programa. E foi aí que ele confessou aos colegas o trauma que o atormentava. Aos 13 anos, ele teria participado de um experimento militar junto de outros estudantes, tendo sido transportado para uma dimensão alternativa onde as leis da física não funcionavam normalmente. Segura essa, Tinky Winky! Essa outra dimensão seria habitada por seres infantilizados semelhantes a ratos, de 2 metros de altura, com roupas metálicas, antenas na cabeça e telas na barriga. Essas telas exibiriam os pensamentos das criaturas e também os dos estudantes. E toda a comunicação entre os jovens e os monstros seria feita por telepatia. De acordo com a lenda, o Andrew e mais 3 amigos teriam ficado nesse lugar maluco durante longos meses, sempre se comunicando com as criaturas por pensamento. E elas conseguiam materializar tudo o que eles desejavam. Um belo dia, ele teria conseguido retornar e parecia que o tempo não tinha passado na base militar. Teria sido tudo um sonho? Ainda de acordo com a lenda, 3 outros estudantes teriam visitado o mesmo local de Davenport, enquanto os outros teriam sido transportados para outros mundos alternativos. Por fim, os militares teriam explicado que aquela estranha realidade tinha um nome: Universo do Meio. No dia seguinte à festa, o Andrew teria negado tudo o que havia dito, alegando que estava bêbado e que não deveria ser levado a sério. Ou seja, aquele velho papo de "foi mal, eu tava doidão". Eu acho que eu já vi uns Teletubbies por aí por muito menos. E aí, esse relato tem jeitão de lenda urbana, né? Pois é, de fato, essa é mais uma daquelas creepypastas super elaboradas que as pessoas adoram publicar na internet. Na verdade, não existe qualquer prova de que Andrew Davenport teria confessado algo desse tipo. Inclusive, o homem está muito bem de vida e nem dá indícios de ser traumatizado. Ele vendeu os direitos de Teletubbies há muitos anos, ficou milionário e continua produzindo programas para crianças. O mais recente, Moon and Me, gira em torno de uma família de brinquedos mágicos. É bem fofinho, mas não é tão maluco nem tão famoso quanto os Teletubbies. Enfim, se o Andrew Davenport precisou mesmo visitar uma dimensão paralela ou teve alguma experiência sobrenatural para inventar os Teletubbies, jamais saberemos a resposta. Mas que essas criaturas só podem ser frutos de uma mente muito peculiar, isso não dá para negar. E este foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que adoravam Teletubbies e fique ligado para não perder nenhum vídeo do Adoro Cinema. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Tá na hora de dar tchau. Tchau. Oi, Lala. Oi, Pooh. Oi, Tinky Winky. Oi, Gypsy.